Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de IA para professores. O meu nome é Anderson Chaves e agora a gente vai falar nessa aula sobre 5 princípios para a geração de prompts. Bom, na aula passada, a gente viu o que era um prompt. Um prompt nada mais é do que um comando, um pedido ou uma pergunta que você faz para a ferramenta de inteligência artificial. Agora, existem diferentes formas de você fazer essa pergunta. Vamos imaginar que você precisa, eh, você está desenvolvendo um blog de comida para falar sobre receitas e você precisa de um nome para esse blog, né? Então você quer que ele forneça mais do que um nome, né? Você quer que ele te forneça uma lista de nomes, porque você vai tentar escolher qual que é o melhor. Então você poderia fazer esse prompt aqui, bem simples, né? Você escreve: "Pode me fazer uma lista de nomes para o blog de comida?" E no primeiro momento a IA, ela vai te fornecer alguns nomes. Os nomes, eh, esses nomes aqui são nomes reais, tá, gerados aqui pela ferramenta do ChatGPT, e os nomes não estão ruins, tá? Ela me forneceu aqui, eu fiz o teste com este prompt, ela me forneceu o banquete secreto, alguns não estão tão bons também, mordida divina, a cozinha mágica, panelas e poesias, viagem ao paladar, conexão fogão, assim, se você parar para pensar, para uma ferramenta de inteligência artificial conseguir gerar esses resultados sem eu ter fornecido mais nenhum detalhe, respondendo em linguagem natural, o resultado por si já é bem interessante, já é impressionante. Agora, será que eu poderia ter um resultado melhor com um prompt melhor? Vamos pensar um pouquinho sobre esse prompt. Primeiro, quais são os problemas com esse prompt? O primeiro problema, ele é um prompt que não tem absolutamente nenhum direcionamento. Eu pedi para ele me fornecer uma lista de nomes para um blog de comida. Porém, qual é o estilo desses nomes? Será que eu quero que ele imite uma pessoa famosa quando ele for pensar nesses nomes? Em segundo lugar, eu não forneci nenhum tipo de contexto. De que tipo de blog que eu estou falando? Existe algum público-alvo? Um terceiro ponto é que eu não forneci nenhum exemplo nesse prompt. O que são bons nomes? O que é um bom nome para mim pode não ser necessariamente um bom nome para uma outra pessoa, para uma pessoa mais experiente. E se for uma pessoa, um, um cozinheiro profissional, ou se for um cozinheiro mais do tipo amador, por hobby. Então, tudo isso é importante também. Por último, eu não estou definindo a formatação dessa saída, então simplesmente a ferramenta de inteligência artificial, ela vai decidir a forma que ela vai entregar essa resposta, se ela vai querer entregar numa estrutura de tópicos, se ela vai querer escrever um grande parágrafo, se ela vai querer fazer uma tabela, tudo está a cargo, é uma decisão a mais para a ferramenta ter que se preocupar. E por último mesmo, eu não estou particionando as minhas tarefas. Será que eu poderia fazer de alguma forma essa tarefa em partes menores, de maneira a facilitar o trabalho da ferramenta? Vamos fazer um prompt mais refinado. Imagine o seguinte prompt agora: crie uma lista de nomes criativos para um blog de culinária focado em receitas fáceis e acessíveis para o dia a dia, no estilo MasterChef. Retorne os resultados no seguinte formato: descrição do blog, blog de culinária com receitas práticas para o dia a dia, voltado para quem tem pouco tempo, mas ama cozinhar. E nomes do blog, lista com 3 nomes. Repare que aqui eu já estou fornecendo duas das coisas que eu falei que precisavam ter, né, dos princípios, eu estou obedecendo dois dos princípios que eu listei anteriormente para a criação de um bom prompt. E quais são esses 2 pontos? O direcionamento, eu estou deixando bem claro o estilo que eu quero, a resposta que eu quero, essa lista de nomes. Agora, o outro ponto é que eu estou dizendo bem explicitamente qual é o formato da resposta. Olha só, eu quero que ele me forneça a resposta no formato de lista, mas com a descrição e o nome. Descrição do blog e o nome. E uma lista, no caso aqui vai ser a descrição e uma lista com 3 nomes, né? Que é o diferencial.
Uma terceira coisa que eu posso fazer também é pedir para ele, como eu falei, né, é para ele me trazer exemplos. Então, além de eu colocar esses princípios que eu falei no slide anterior, né, o direcionamento, além de eu colocar também qual é o formato da saída, eu posso passar alguns exemplos de descrição e de nomes para o blog. Olha só, descrição do blog. Blog sobre sobremesas saudáveis e sem açúcar refinado. Nomes do blog: Doce Sem Culpa, Açúcar Zen, Sobremesa Leve. Repare que eu já estou trazendo três exemplos diferentes com três listas de nomes para cada exemplo que eu estou passando. Tudo isso vai facilitar com que a ferramenta de inteligência artificial me forneça uma resposta muito mais direcionada para aquilo que eu estou buscando. Resultados do prompt refinado. Quando eu executar esse prompt na minha ferramenta de inteligência artificial, olha as respostas a resposta que ele me traz. Ele me trouxe uma descrição de blog, blog de culinária com receitas práticas do dia a dia, voltado para quem tem pouco tempo, mas ama cozinhar. E nomes do blog: Panela Rápida, Chefe de Minuto, Sabor Express. Ok, talvez tenha um ou dois nomes aqui que até sejam interessantes, sejam mais adequados para aquilo que eu estava buscando. E por último, a gente falou sobre o particionamento da tarefa. Um ponto interessante que a gente pode trabalhar ao utilizar as ferramentas de inteligência artificial e que pode ser bem importante, é a gente buscar particionar em pequenas partes, em pequenas etapas, a tarefa que a gente está realizando. Muitas vezes é mais interessante quando você tem uma tarefa grande, às vezes você tem uma tarefa que vai envolver 10 subtarefas diferentes, você tem um pedido ali que envolve 1 milhão de coisas para a inteligência artificial fazer. E normalmente, se você der uma descrição, um prompt com muitas coisas, a IA ela tem um contexto limitado para ela responder a sua pergunta. Então, ela vai tentar fazer o melhor que ela pode dentro daquilo que você está pedindo. Então, por vezes, é melhor você direcionar um pouco mais a resposta dela, particionando essa tarefa em pequenas partes. Então, aqui nesse exemplo, olha o que eu estou pedindo. Agora que ela já me trouxe essa resposta, essa lista de nomes, eu vou pedir para ela avaliar os nomes desse blog baseado na criatividade, originalidade, simplicidade, com uma nota de 1 a 5, com 5 sendo a nota mais alta. Responda apenas com uma tabela contendo os resultados. Então, eu vou pedir para ela me fazer a avaliação e olha só, a saída agora da minha ferramenta foi essa tabela com a avaliação em cada um desses critérios. Por último, uma última etapa que eu posso seguir é pedir para a inteligência artificial se inspirar em alguém. Eu posso fornecer uma persona, e isso faz uma diferença gigantesca na saída da ferramenta. Então, nesse novo exemplo de prompt, o que que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para ela fazer a mesma coisa, mas eu vou pedir para ela se inspirar em alguém famoso. Coloquei aqui o nome do Silvio Santos. Então, repare que eu coloquei ali o mesmo prompt, mas só eu colocar o nome do Silvio Santos já mudou completamente as sugestões. Olha o que que ele traz aqui. O que será que ele trouxe? Quem quer receita? Topa tudo por uma janta? Receita ou não receita? Bom, se os nomes são bons ou não, aí vai do gosto de cada um. Mas o que é fato é que ele seguiu explicitamente aquilo que eu pedi. E por último, com isso a gente consegue um exemplo simples, né, de como a gente pode colocar na prática alguns princípios para a criação de prompts.